Será que vai chover? É uma pergunta simples, não é? Mas muitas vezes, ao ouvir uma previsão do tempo, vem junto aqueles termos técnicos como Zacas ou Zecite. E aí, logo surge a dúvida, do que eles estão falando? Nós vamos explicar de uma maneira bem simples. Primeiro, para não confundir mais esses fenômenos da meteorologia. Um acontece perto da costa norte do Brasil e o outro atravessa o país. Lembre-se dessa cruzadinha. O fenômeno que acontece em cima é a zona de convergência intertropical, ou a chamada Zecite. E o fenômeno que se forma sobre o Brasil é a zona de convergência do Atlântico Sul, chamada de Zacas. Quando existe a influência dos fenômenos, é fácil identificar em imagens de satélite. Veja, a faixa de nebulosidade que se estende do Amazonas até São Paulo é uma Zacas. E a grande área de nuvens no mar, entre a costa do Amapá e do Ceará, é a Zecite. A Zecite é uma grande zona de instabilidade que oscila para norte e para sul, dependendo da época do ano, sempre perto da faixa equatorial do globo terrestre. Ela é resultado do encontro de ventos gerados pela própria rotação da Terra, próximos à superfície, os ventos alísios. Entre fevereiro e maio, a Zecite fica mais próxima da costa norte do Brasil, época de chuva entre o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Em alguns anos, a Zecite desce mais e pode levar chuva para o sertão da Paraíba, do Ceará e do Piauí. Em outros anos, ela mal provoca chuva na faixa litorânea. Tudo vai depender da diferença de temperatura da água do mar entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Já a Zacas atua geralmente entre as regiões Norte e Sudeste, às vezes um pouco mais para baixo e às vezes um pouco mais para cima. Para uma Zaca se formar, é necessária uma frente fria, bloqueada sobre o sudeste, alimentada pela umidade que vem da Amazônia em altitude, formando assim um grande corredor de umidade de nuvens carregadas. Para ser Zacas, é preciso que este processo dure pelo menos 4 dias. Já quando uma frente fria fica parada por menos de 4 dias, os meteorologistas chamam o fenômeno de outro nome, a ZECOU, Zona de Convergência de Umidade. Quando uma Zaca se forma, é sinal de grandes volumes de chuva, que podem provocar transbordamentos de rios e enchentes. Significa que teremos vários dias até uma semana de chuva persistente e volumosa. A época mais comum para a formação de Zacas no Brasil é o verão, justamente porque nesta época do ano que temos o fluxo de umidade da Amazônia chegando ao sudeste do país. E dá para prever a formação de umas Zacas com até 11 dias de antecedência. Para quem não é meteorologista, é difícil entender todas as linhas de um modelo meteorológico. Mas olha só, são essas linhas e números que indicam a circulação dos ventos, a diferença de pressão, a variação de temperatura e de umidade, o volume de chuva e que vão contar para o previsor que uma Zacas ou uma Zecite irá influenciar o tempo no Brasil num determinado período. Agora você já sabe, quando ouvir falar desses fenômenos, vai saber o que são, onde eles atuam no Brasil e o que provocam. Dúvidas e sugestões, fale com a gente pelo endereço explicandotempo@climatempo.com.br ou pela hashtag Explicando Tempo. Até a próxima!